Um tempo atrás eu apresentei a língua ignota, uma, entre aspas, língua construída e inventada no século XII pela freira alemã Hildegarda de Bingen, atualmente Santa Hildegarda. Apesar de muitas vezes ser considerada a língua construída mais antiga de que se tem registro, ela não era exatamente uma língua construída, já que se tratava basicamente de um conjunto de substantivos e adjetivos inventados e usados dentro da gramática do latim. Então, basicamente, um latim relexificado. Uns 2 séculos depois dessa pseudo-conlang católica, surgiu o que é de fato a mais antiga conlang da qual se tem registro, uma conlang islâmica chamada Balai-Balan. A origem do Balai-Balan é incerta, mas ela parece ter sido uma espécie de língua secreta ou ritual usada por sufis da ordem Bektashi lá pelos séculos XV e XVI. Você não sabe o que é sufi? É um praticante do sufismo, uma prática islâmica focada em purificação, ritualismo e esoterismo. Você pode ler mais sobre ela por aí se quiser. E a ordem Bektashi é uma ordem mística dentro do sufismo. Por muito tempo, tudo que se conhecia do Balai-Balan era um dicionário quadrilíngue em Balai-Balan com a tradução dos termos para árabe, turco e persa. Um dos candidatos à criação do Balai-Balan é Fazlala Astarabadi, um místico iraniano que nasceu lá por 1340 e morreu em 1394. Ele fundou um movimento dentro do sufismo chamado Urufismo, que se caracterizava por atribuir propriedades místicas às letras do alfabeto árabe e, por extensão, ao alfabeto persa. Era algo parecido com a numerologia, mas considerando letras no lugar de números. Então as letras possuíam certas propriedades místicas e suas combinações em palavras também. Por muito tempo se considerou que ele fosse o mais provável criador do Balai-Balan, mas isso mudou com a descoberta, em 1966, de outra obra, um dicionário e uma gramática do Balai-Balan escritos em 1580 pelo intelectual turco Muhi Gulshani, um seguidor das ideias de Astarabadi. Gulshani viveu 200 anos depois de Astarabadi, tendo nascido em 1528. Nessa obra, Gulshani identifica a si mesmo como criador do Balai-Balan, mas é provável que o trabalho contasse com a participação mais ampla de seguidores do urufismo, e talvez tenha sido concluída por ele, mas não iniciada por ele necessariamente. Tá, mas como é essa língua? O que a gente sabe dela? A gente já vai falar disso, mas antes eu vou me perguntar se você já pensou em se tornar um membro do canal. Se você curte o conteúdo que produzo aqui e aprende com ele, considere se tornar um membro para me ajudar a seguir trazendo conteúdo. E além de contribuir para a produção dos vídeos, você tem vantagens extras por se tornar um membro. Você tem direito a selos de fidelidade, emojis personalizados, prioridade de resposta dos comentários e possibilidade de me consultar por e-mail ou WhatsApp para assuntos relacionados ao canal. E dependendo do nível que você assinar, também tem direito a participar de um grupo de WhatsApp comigo e outros apoiadores e ter acesso a conteúdos exclusivos, como os artigos e livros que consulto para a produção dos vídeos e outros materiais para estudo de línguas. Vale a pena, hein? O Balai-Balan é considerado uma língua construída a priori, mas foi amplamente influenciada por 3 importantes línguas do urufismo: persa, turco e árabe. O persa foi a base para a fonologia, o turco para a morfologia e o árabe para a sintaxe. O léxico, no entanto, é praticamente todo a priori, apesar de haver bastante inspiração em palavras dessas 3 línguas, especialmente do árabe. Não há nenhuma descrição da fonologia da língua, mas os dados que existem dão a entender que os fonemas e sua pronúncia eram similares ou idênticos aos do persa. As vogais eram 6, 3 consideradas longas, a, i, u, e 3 curtas, a, e, o. Havia também 5 ditongos, ai, au, eu, ei, ou. Mas os 2 últimos não eram distintos de i e u na escrita. As consoantes são mais difíceis de definir, mas provavelmente eram pa, ba, ma, fa, va, ta, da, na, sa, za, ra, la, cha, ja, sha, ja, ya, ka, ga, ka, ka, a, ha. O número total de letras usadas é bem maior que isso, pois o Balai-Balan era escrito com o alfabeto perso-arábico e incluía todas as letras dele, incluindo aquelas que em árabe possuem valores fonológicos distintos, mas que em persa e turco são pronunciadas da mesma forma que outras letras. Assim, o mais provável é que essas letras todas tenham sido adicionadas por conta do seu valor místico e não por representarem fonemas distintos, mas a gente não tem como ter certeza. Em relação à fonotática, as sílabas podiam ser do tipo consoante-vogal, consoante-vogal-consoante ou consoante-vogal, consoante-consoante, sendo que no caso de 2 consoantes finais a vogal era sempre curta. Nenhuma palavra começa diretamente com vogal, o mais próximo disso sendo palavras que começam com uma parada glotal.
Em relação à morfologia, a língua é altamente aglutinante, remetendo fortemente ao turco. Mas existem alguns aspectos morfológicos que remetem ao árabe também, como as raízes serem predominantemente triconsonantais ou biconsonantais e o fato de que se usa um artigo definido para nomes definidos e genéricos. Vamos ver alguns exemplos da aplicação das regras morfológicas. Em relação às raízes consonantais, é comum que diferentes palavras usando a mesma raiz consonantal troquem apenas a vogal dentro dela para alterar o significado. Por exemplo, ad significa e aad significa único. Taf significa chore e tav significa chorando. Babam significa olhar e bubam significa analisar, olhar com atenção. Uma característica fonológica importante que afeta a morfologia é que, quando duas sílabas abertas com vogal curta ocorrem em sequência, por causa de prefixos e sufixos, a segunda é reduzida apenas à sua consoante, que se junta como coda da primeira sílaba. Isso ocorre às vezes mesmo se duas sílabas forem de palavras diferentes, mas alguns poucos termos como conjunções, por exemplo, não causam isso. A gente vai ver isso acontecendo enquanto exploramos alguns morfemas flexionais e derivacionais. O artigo definido é marcado pelo prefixo ya. Baal, língua, yabal, a língua. Pir, espelho, yapir, o espelho. Mas se a palavra começa com uma parada glotal, ela é elidida. An, Deus, se torna Yaan, o Deus, e não Ya'an, como seria esperado em outras consoantes. Agora, se a forma com artigo definido for precedida de outro prefixo aberto com vogal curta, ele se reduz a y, mesmo em outras palavras também, por causa da regra de elisão em duas sílabas abertas de vogal curta em sequência. Por exemplo, o prefixo ra significa para, então temos raibal, para a língua, raipir, para o espelho, rayan, para o Deus. O próprio artigo ya pode causar essa elisão dentro de uma palavra caso ela comece com uma sílaba curta. Por exemplo, sanam, louvor, se torna yasnam, o louvor, e raisnam, para o louvor. Os possessivos são marcados por sufixos como ad, nosso, bi ou apenas i, seu, dele, e ya, seus, deles. Por exemplo, makan, senhor, maknad, nosso senhor. Makar, família, makri, sua família, família dele. Zat, origem, zatya, origem deles. O plural é marcado pelo sufixo a e é usado tanto para passar nomes quanto para passar verbos para o plural. Uma característica compartilhada com o turco. Far, cabeça, fará, cabeças. Mim, boca, mima, bocas. Raf, ore, rafá, orem. Wazar, começa, wazra, começam. Para formar o genitivo, marca-se o possuidor com o sufixo a ou vá, que então não recebe o artigo definido. Esse tipo de marcação é similar ao árabe. Por exemplo, Shan, nome, Shanayan, o nome de Deus. Gewas, origem, Nash, coisa, Geuzainasha, a origem das coisas. Geuzavainasha, as origens das coisas. Em relação aos verbos, a raiz pura era usada como um imperativo. O sufixo am formava o infinitivo, ar formava o presente, as o passado, o sufixo ab conjuga na primeira pessoa e o prefixo ki na segunda pessoa. Além disso, o sufixo an forma o particípio ativo e ash o particípio passivo. A todos eles pode-se adicionar o sufixo a para formar as formas no plural. Vamos ver a conjugação do verbo baram, saber. Bar, saiba. Bará, saibam. Bararab, sei. Bararabá, sabemos. Kibarar, sabes. Kibarará, sabeis. Barar, sabe. Barará, sabem. Barsab, sabia. Barsabá, sabíamos. Kibaras, sabias. Kibarsa, sabieis. Baras, sabia. Barsa, sabiam. Baran, sabendo ou sabedor. Barna, sabendos, os que sabem, sabedores. Barash, sabido. Barsha, sabidos. Em relação à sintaxe, como já dito, ela é primariamente baseada no árabe, tendo uma ordem básica do estilo verbo, sujeito, objeto e preposições no lugar de pós-posições,
ao contrário do que ocorre com o turco e o persa. Mas como existe pouquíssimo material disponível escrito, não se pode dizer muita coisa. Aqui um pequeno trecho escrito do que temos conhecimento. Bashana, Yana, Yafnana, Yahaban, Yasnam Rayan, Chunau Azanas Rageuzawa, Inashafaya, Afayash Famima, Imafna, Ra'alabi Kaya, Airfam, Aimafam, Yahmaknad, Sanash Zat Yama, Inanshana, Aikshana, Ayamakri, Alamnabi, Chunaya Rai Karfana, Raya Yashana. A tradução é: no nome de Deus, o misericordioso, o compassivo. O louvor seja a Deus, que originou os princípios das coisas como luz, e surgiu da boca de seus louvores para seus sinais como manifestação. E a oração e o louvor sobre Nosso Senhor, o louvado. Primeira origem da totalidade das coisas derivadas e das coisas simples. Comentem aí o que acharam da língua. E talvez você ainda esteja se perguntando, e o que significa Balai Balan em Balai Balan? Com o que vimos da gramática da língua aqui dá para deduzir. A forma original do nome era algo como Balai Balan. Baal significa língua. A, como vimos, significa de, sufixando possuído. O i é o artigo definido. Bal, reviver, criar. E an forma o particípio presente. Então, Balai Balan significa a língua do revivedor, ou a língua do criador. Eu achei uma língua muito interessante, e vocês? Não achariam divertido saber mais sobre ela? Infelizmente não encontrei muito material disponível nas línguas que falo. É possível encontrar o dicionário online por aí, mas foi escrito há 500 anos em turco, árabe e persa daquela época. Se alguém se interessa e quiser traduzir para o português ou inglês, eu agradeceria. Vou deixar um link na descrição para acesso ao PDF do livro digitalizado. Além de se tornar um membro do canal aqui no YouTube, você também pode se tornar um apoiador pelo Apoia-se, se for mais conveniente para você. Ou se você não pode se tornar um apoiador regular, também pode fazer uma doação espontânea via Pix ou PayPal. Mande junto uma sugestão de vídeo. As sugestões de apoiadores são sempre prioridade. Você também pode ajudar de graça com seu engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se e ative as notificações para ser informado de vídeos novos. E me segue também lá no Instagram. Obrigado e até mais!